momento, queria solicitar para que todos desliguem os celulares. E queria solicitar ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação dos nobres vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo número legal, em nome de Deus, eu declaro aberto a presente sessão. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador para dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação, que permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador para dispensa da leitura da ata está aprovada por 9 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Nenhum vereador se manifestando, eu submeto a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto, mensagem número 1098, projeto de lei número 020/2010. Altera o artigo 33, caput, da lei número 1592, de 28 de dezembro de 2009, e dá outras providências. Interessado, Poder Executivo. Assunto, ofício número 366/2010, do Poder Executivo, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis, referente aos meses de abril e maio de 2010, através de mídia digital, CD-ROM. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 084/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal enviar uma relação contendo o nome de cada um dos médicos da rede estadual, suas respectivas especialidades, local, dias e horários de atendimento, e desde quando foram disponibilizados para atenderem nesta cidade. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto, requerimento número 085/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal informar por que até o momento não atendeu a indicação número 24/2010, solicitando serviço de manutenção e patrulhamento da Rua da Lapa. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 158/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente fazer o cascalhamento no morro da Estrada de Campos, bairro Itaguaçu. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 159/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a pintura do prédio da IMF Padre Manuel Del Sante, bairro do Serrote. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 160/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal para que interceda junto à empresa Bandeirantes Energias do Brasil, objetivando a troca das luminárias que estão queimadas em frente ao número 130 da rua Licínio Cardoso do Nascimento e em frente ao depósito de gás da rua Santa Terezinha,
ambas no bairro do Bragança. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 161/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente fazer o cascalhamento do morro em frente à residência do senhor Genezinho, na estrada da Lagoinha. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 162/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal averiguar a falta de remédios no posto de saúde local, a fim de melhorar o atendimento aos carentes desta cidade. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, Recursos do Orçamento da União pagos aos municípios. Valor total, R$ 4.564.037,43. Câmara dos Deputados, Orçamento da União. Recursos. Ministério da Ciência e Tecnologia. Valor total, R$ 220 mil. À disposição dos senhores vereadores. Terminada as leituras, concedo a palavra aos nobres vereadores inscritos. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, munícipes aqui presentes. Apresento nessa noite 2 trabalhos. Também quero aí apoiar o trabalho dos demais vereadores que estão apresentando essas solicitações nessa noite. Os 2 trabalhos que eu faço, senhor presidente. Eu venho solicitar quais são e aonde estão trabalhando os médicos que vêm do Estado. Porque os médicos possuem aí seus vínculos com o governo do Estado. E aí muitos deles pedem para trabalhar no nosso município, ou muitos são até requisitados por nós, para que venham atender no município. Então nós precisamos saber quantos são esses médicos e quais local, dia e horário de trabalho desses médicos. Um outro assunto, senhor presidente, que eu também coloco nessa noite, alguns vereadores já puderam também notar essa situação, pois eu já vi, já tive presente nessas situações deles, com relação a medicamento. Quando nós recebemos essa represa, a barragem do Paraitinga, mais uma, naquele momento, o ex-prefeito, hoje o atual prefeito, era vereador, e me lembro de umas das discussões que nós fizemos juntos nesta casa, onde, com a chegada de mais uma represa, os problemas de ordem respiratória, bronquite, iam aumentar no município. Isso devido à mudança do clima. E nós, diariamente, quando estamos atendendo aqui na Câmara, recebemos pessoas solicitando remédios. Remédio para as crianças, principalmente na causa de bronquite. Nós temos uma legislação aprovada nesta casa, sempre estamos pedindo para ser encaminhados à administração para que ela possa aí estar contribuindo com as pessoas. E muitas vezes nós estamos vendo as pessoas voltarem porque chega no local para pegar o remédio, para pedir o remédio, não tem a pessoa que é a responsável indicada pela administração para estar aí dando esse aval. Em algumas situações nós não podemos deixar para outro dia. Não só eu como outros, acredito, também acaba contribuindo e ajudando as famílias. Mas temos uma lei e nós queremos que a administração fortaleça esse trabalho, que ela possa não só deixar uma pessoa responsável para essa situação, mas mais pessoas, para que nessa hora, quando for encaminhado e nós aí cumprimos a nossa legislação, também seja atendido a contento, na medida do possível. Então, o que eu venho pedir, senhor presidente, para que seja mais pessoas
delegadas essas funções para poder atender as pessoas carentes do nosso município. O que eu tinha a dizer. Com a palavra, o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, o requerimento que apresento hoje, senhor presidente, é em função de uma indicação que por mim foi encaminhada ao executivo e até o momento não foi realizada. Indicação essa na Rua da Lapa, solicitando o patrulhamento, bem como a parte de colocação de material. É uma rua sem saída, com uma inclinação realmente bem elevada, dificultando até os moradores que necessitam sair do local. Por se tratar de uma rua quase que central e também uma rua onde tem pessoas, inclusive uma paciente que é cadeirante. Não pode ser diferente para nenhum dos moradores do município, mas requer também atenção como está sendo dada nas outras localidades. Então, acho que o requerimento é para realmente fazer com que seja cumprido essa solicitação essa que eu acho que, no momento, tem que ser executado. Tivemos aí um longo período de chuvas, um longo período que realmente desgastou quase que todas as estradas, bem como as dentro do município e mais ao longo na sua extensão rural. Então, o requerimento em questão visa justamente o patrulhamento e a colocação de material para, pelo menos, dar uma condição de ida e vinda do munícipe. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Presidente, tem uns trabalhos apresentados por mim essa noite e alguns deles até queria fazer um comentário a respeito. Na estrada do bairro da Lagoinha, foi colocado material em parte nessa estrada lá, feito patrulhamento, em parte foi colocado e o local que mais ficou necessitado seria em frente à casa do senhor Genezinho. Esse local é onde vários munícipes utilizam, né, essa estrada, também a van escolar, onde passam e recebi essas reclamações através do motorista da van mesmo, porque não estava conseguindo, esse tempo atrás, está se locomovendo, né, para trazer as crianças até a escola, época de chuva. Então, queria pedir até para o setor competente que estivesse fazendo esse cascalhamento, seria mais ou menos um trecho de uns 300 metros, pouca coisa. Esse seria o único local que está precisando nessa estrada. Outro trabalho também, a respeito da pintura da escola, do bairro do Serrote, a escola Padre Mário Del Sante. Essa escola vem há tempo já necessitando dessa pintura, mais ou menos 8 anos, isso aí seria na época do prefeito Kiko ainda. Então, até próprio moradores, pais de alunos se prontificaram a estar fazendo essa pintura, caso conseguisse a tinta, né, o material, para que desse uma melhorada no visual da escola. Com 8 anos de uma pintura, então, a escola boa, né, que suporta vários alunos, são 2 salas, então acredito que seria importante a pintura dessa escola. Outro trabalho também, na Vila Bragança, muitos munícipes estão reclamando lá a respeito das lâmpadas
queimadas em 2 ruas, lá, seria na Alicínio Cardoso do Nascimento e Santa Terezinha. O povo reclama, e com muita razão, além que ali é um perímetro urbano, você vê, é área rural, o povo já reclama que paga o CIP e não é compensado pela iluminação. Ali uma área urbana ali que, além do povo pagar, ainda está se sujeitando a ficar na escuridão. Então o povo reclama com razão. Eu acho que a Bandeirantes também deveria estar dando uma atenção maior nessas ruas lá. Tem também mais um outro trabalho, da estrada do Itaguaçu, estrada de Campos. Lá foi feito o patrulhamento da estrada e é uma estrada de terra vermelha e, na verdade, ficou poeirão. Então, muitas estradas lá também foi colocado material, aí esse trecho ficou sem o material. E toda época que chove, esse trecho principalmente as vans escolares não conseguem chegar até as casas dos alunos para estar trazendo os alunos para a escola. Então, é um pedido aí para que seja feito esse cascalhamento, para que não espere chegar a chuva, né? Se chegar a chuva, esse local será igual uns tempos atrás aí, que fica necessitando desse material para que seja feito o transporte correto das crianças, dos locais que moram por lá. É o que eu tinha que falar, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passando então para a ordem do dia, conforme pauta anunciada, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões competentes referentes ao projeto de lei número 017 de 2010. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 027/2010. Assunto: projeto de lei número 017/2010. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a implantação de pátio unificado para recolhimento de veículo, delegando competências estaduais previstas no artigo 22 da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Paulo Aroca Sobreira. Senhor presidente, analisando o referido projeto de lei, verificamos que o mesmo atende às disposições de ordem financeira e orçamentária. Portanto, não há óbice nenhum à sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 21 de junho de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda parecer em 21 de junho de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Vereador Pedro da Fonseca, secretário. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde. Parecer COSPES número 13/2010. Assunto: projeto de lei número 017/2010. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Senhor presidente, analisando o referido projeto de lei, juntamente com o parecer do nobre assessor jurídico e da douta Comissão de Justiça e Redação, e considerando que resolverá um problema antigo e preocupante relativo à destinação dos veículos apreendidos e que a lei permite a privatização dos serviços de recolhimento e guarda. Também considerando que, conforme lei número 1454/2005, a concorrência pública para exploração dos serviços
foi autorizada, mas depende da celebração desse convênio para sua efetivação. Decidimos recomendar a aprovação da matéria. Eis o parecer. Sala das Comissões, 18 de junho de 2010. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, relator. A Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer supra em 18 de junho de 2010. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, relator. Vereador Paulo Aroca Sobreira, secretário. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 15/2010. Assunto: Projeto de Lei número 17/2010. Autor: Poder Executivo. Relator: Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor Presidente, em que pese a manifestação do assessor jurídico desta Casa, alertando que o projeto de lei em questão não preenche os requisitos legais devido à falta de adequação orçamentária que possibilite ao município arcar com sua parte no pretenso convênio, temos que considerar as informações e esclarecimentos contidas na mensagem número 1091 e ofício número 299/2010 do senhor chefe do Executivo, autor da matéria, onde afirma inclusive que o programa não prevê impacto orçamentário, pois não há valor de contrapartida especificado, bem como permitindo a lei a privatização do serviço de recolhimento e guarda de veículos apreendidos, e nada onerará o poder público. Ao contrário, este, além de poder receber um percentual das taxas e ainda as receitas de multas, figurará apenas como agente fiscalizador dos serviços prestados. Ainda é público e notório que o problema com os veículos apreendidos em nosso município se arrasta há bastante tempo e necessita de uma solução urgente, haja visto que já corre na Justiça processo contra a municipalidade e o delegado de polícia por extravio de objetos e peças de veículos apreendidos, ocasionados certamente por permanecerem em local impróprio. Vale lembrar também que, pela Lei número 1454, desde 13 de dezembro de 2005, o município obteve autorização deste legislativo para abrir concorrência pública para a exploração dos serviços de transporte por guincho e guarda em pátio de veículos apreendidos, mas é inaplicável, sem autorização do convênio que ora se pleiteia com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sendo assim, por todo o exposto pelo autor e pela necessidade de se regularizar tal serviço, o município é que somos pela aprovação do projeto de lei número 17/2010. Eis o parecer. Sala das Comissões, 9 de junho de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 9 de junho de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Terminada a leitura, coloco em única discussão o projeto de lei número 017 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a implantação de pátio unificado para recolhimento de veículos, delegando competências estaduais previstas no artigo 22 da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, e da outras providências. Está em discussão. Nenhum vereador se manifestando. Submeto à única votação o projeto de lei número 017 de 2010, pelo processo nominal. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim, e os
Contrários, dizerem não, à medida que forem chamados. Vereador Angelino Rodrigues. Sim. Claudinei José de Oliveira. Deise Aparecida Correia Duque. Paulo Arouca Sobreira. Sim. Pedro da Fonseca. Sim. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sim. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vanderlon de Oliveira Gomes. Sim. O projeto de lei número 017/2010 está aprovado por 8 votos. Agora, maioria simples. Então, essa presidência não tem obrigação de votar. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes aqui presentes, nós estamos aí encerrando mais um semestre. Nossas sessões ordinárias hoje é a última. E alguns trabalhos nós fizemos, corremos atrás de alguns recursos e esperamos que esse segundo semestre, ou melhor, esse quarto semestre que virá dessa administração, seja um semestre de muitos trabalhos em prol da nossa população. Nós citamos, e vários vereadores aqui estou, os problemas no trânsito do nosso município, falta de sinalização, lombadas, faixa de pedestre, e que ainda, nesse ano e meio, não deu para ser atendida pela atual administração. Nós também trabalhamos e questionamos questões com relação à saúde, porque acreditamos que essa é a bandeira da atual administração, por tudo aquilo que o senhor prefeito e seu vice-prefeito fizeram em gestões passadas, dentro de secretarias. Então nós, e vendo também todas aquelas propostas e campanha. Me perguntam constantemente se o município vai receber o médico família, PSF. Eu, muitas vezes, falo que vamos aguardar para que possamos aí estar vendo e analisando. Pois o básico está ficando difícil, nós inventarmos mais uma modalidade, de repente não vamos ter estrutura suficiente para atender a população. Senhor presidente, falamos a semana passada sobre os convênios. Nós precisamos ter uma reunião séria nessa casa com o senhor prefeito, para que possa, como foi feito no ano passado, no mês de março, ser colocada para nós, aqui nessa casa, quais os convênios foram perdidos, quais os convênios foram aproveitados e quais os convênios foram conquistados. Porque falam-se que determinadas obras estão embargadas. Pedimos cópia do embargo, não tivemos até hoje. Outras obras, porque deu problema ali e cá. Você passa num local, está servindo de moradia. Então nós precisamos saber o que de fato é verdade. Na ata daquela reunião de março do ano passado dizia: tem hoje 40 convênios da administração passada e 10 conquistados por nós. Diante de outras conquistas que alguns vereadores ajudaram, é aquilo que o executivo correu, tem mais conquista fora as 10. E mais aquelas 40, então nós temos aí muitas e muitas obras e benefícios, não só obra, benefícios para atender a população. Também o recurso do Fundeb, precisei fazer 2, 3 requerimentos para chegar a uma informação mais completa, qual eu encaminhei
assessoria contábil da casa, para que pudéssemos juntos estar analisando os gastos da educação. Também fiz um trabalho, senhor presidente, porque quem estava nessa casa na administração passada, e aí eu também coloco o chefe do executivo, que era vice-prefeito naquela época, foi brigado para ter aí um centro de pesquisa, buscaram recursos, trabalharam recursos, montaram-se um centro de pesquisa, ia funcionar, depois ia começar não sei que ano, tem aparelhagem, tem vários materiais naquele local, até para se trabalhar cursos técnicos, profissionalizantes. E a resposta que chega é que ainda não se construiu, não se fez todas as parcerias que precisavam para estar fazendo aquele centro de pesquisa efetivo funcionar. O tempo passa e passa para todos, bem como os materiais que lá estão, se não forem utilizados. E nós precisamos que um projeto seja apresentado pela administração atual para a utilização de fato daquele local. Não deixar lá um prédio só para reunião, aparelhos que nem foi citado aqui no documento que eu recebi, um objeto está num lado, outro objeto está do outro, e daqui a pouco se perdeu tudo aquilo que vinha se tentando a construir. Espero que a administração, é o que eu falo a algumas pessoas quando me questionam, que a administração acerte o passo, porque quem sofre é a população. Nós também estamos sofrendo, porque além de agente político, nós também fazemos parte da nossa população. Mas pedimos que antes de ficar fazendo reunião ali ou lá, que venha a esta casa explicar os convênios para todos nós, para que depois possa discutir esses projetos com as populações que vão receber esse benefício. Não fazer projeto o qual a população não quer. Na última semana, fui por inúmeras pessoas questionado com relação ao recurso da Praça da Matriz. E disse que eu não poderia ainda tomar uma atitude, pois não tinha em mãos o projeto que foi modificado. Estamos pedindo para vir apresentar. Não queremos 10, 5 mil, 1000 cópias de nada de projeto. Queremos que venha aqui, use o telão data show aqui da Câmara e apresente, ó. Essas são as obras que vão sair nesses lugares. Esses são os valores das obras. E aí, mostrar para a população, para discutir com ela a situação. Faço a minha parte, faço o meu trabalho nesta casa, como os demais, questiono, cobro cada dia mais uma transparência, porque sempre falam, mas a administração passada, nós temos sempre, se não for boa, se não gostaram, vamos utilizar o que está aí. Mas queremos também acertar o que está aí. Porque se há falhas, está tendo falhas novamente. Nós não podemos compartilhar com essas falhas. É o que eu tinha a dizer. E dizer, senhor presidente, que com relação aos convênios, ainda mesmo de recesso, estou aguardando essa reunião nesta casa. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Finda um semestre e realmente algumas deficiências ainda continuam presentes. Mas eu sinto que algum avanço nós tivemos, principalmente nas questões relativas à estrada. Tivemos um compromisso maior ao longo desses últimos 2 meses, no cumprimento de algumas indicações de todos os vereadores dessa casa. Acho que é um momento, se aporta como limite, para que outras questões realmente tenham o mesmo desempenho, ou seja, sejam executadas. Eu acho que todos os vereadores dessa casa, ao longo desse 1 ano e 6 meses,
não mediram esforços para realmente realizar os seus trabalhos e buscaram, junto à população, os problemas através de suas indicações, e elas foram direcionadas ao Executivo e, posteriormente, às suas secretarias, que têm a competência de executar. Falhas existem, como em qualquer setor, mas, como eu sempre falo, eu acho que você pode estar errando, mas persistir no erro já se torna burrice. Então, eu acho que o maior investimento dessa administração, ele tem que ser em cima dos seus próprios funcionários, capacitando, qualificando e melhorando, sim, a condição de cada um e dando também uma condição digna para eles, funcionários da Prefeitura Municipal de Salesópolis. Tivemos muitas pendências que foram até parar no tribunal, e essas pendências, elas estão sendo desenroladas. Tivemos pedidos também que foram solicitados em mandatos anteriores, em execução de asfalto, como o da rodovia. Pedidos esses que perturbaram a vida dos moradores, deixando as condições inadequadas para o seu deslocamento. E ainda persiste. Tivemos resposta, mas não foi convincente. Tivemos o pedido do projeto da rodovia, também não foi convincente. Então, existe uma série de pendências que ainda não satisfizeram a população num todo, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de transporte, em todas as áreas. Mas como uma administração que se inicia, pega questões realmente prejudicadas, até se colocar em ordem, não é fácil. Não falo isso por essa administração, falo isso diante de todas as administrações públicas. Realmente eu bati numa questão ao longo desse 1 ano e meio, que enquanto uma prefeitura não trabalhar como uma empresa, ela não vai ter as condições necessárias para cobrar. Por sua vez, o Executivo tem a obrigação de dirigir e tem também a competência de cobrar. E a nossa é a de realmente fiscalizar e exigir que todas essas questões que se referem à busca de projetos, de verbas que todos aqui se empenharam para correr atrás, sejam realmente de anseio da população. Acredito eu que caminhamos para um segundo semestre com o aparecimento e a execução dessas obras, porque as verbas estão aí. Mais do que ninguém, satisfazer o direito do morador, do munícipe, é a condição de qualquer vereador aqui. Gostaria de parabenizar todos que trabalharam ao longo desse 1 ano e meio, no seu empenho, e pedir, às vezes, é quase que impossível solicitar. E, às vezes, o que cansa é se pedir muito. A paciência também, ela vai indo, se esgota. Então, ao longo desse 1 ano e meio, tivemos algumas vitórias e tivemos algumas percas. Mas percas que nós não deixamos de cobrar. O legislativo dessa casa não se deixou abater por nenhuma interferência. Ele realmente cobrou. Gostaria de parabenizar também o jurídico e o financeiro dessa casa, porque se empenharam ao longo de todos os projetos que foram votados, os que foram aprovados e os que não foram, em dar o seu parecer realmente pautado em questões legais. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, senhor presidente, gostaria de estar também, como existem 2 lados da via, parabenizando o evento da Festa do Cambuci, porque abre realmente e fortalece toda uma questão de produtores rurais que tem, pelo menos, que ter a capacidade de estar apresentando a sua produção, o seu beneficiamento em termos de mercadorias. E se realmente se expandir esses espaços,
Eu garanto para vocês o quanto é forte a nossa zona rural em termos de produzir, só precisa ter o espaço para apresentar. Espaço esse com condição, que dê realmente a condição para que ele apresente e venda os seus produtos. Se tiver toda semana, vai ter toda semana. É só se criar o hábito. Não acontece de um dia para o outro, mas se não se começar a fazer, nunca vai ter um dia após o outro. A gente tem que manter, tem que realmente dar condição para que o produtor traga os seus produtos para a cidade e apresente. É uma cidade turística e tem um grande potencial. Falta melhorar em algumas questões. E essas questões, parabenizo o Toninho também, porque ele esteve à frente, se empenhou bastante, como todas as pessoas que realmente se uniram para realizar esse evento. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlão. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, de acordo com o que já foi falado aqui pelos vereadores que me antecederam, há dois assuntos aí que realmente até me chamam muita atenção. Com relação à fala do vereador Paulo, com relação às estradas, sabemos a dificuldade que a prefeitura passa, mas fica difícil quando assumimos um compromisso com a comunidade e às vezes não se é cumprido. Pois no dia 29/3, inclusive eu e o nobre vereador Paulo, estivemos reunidos com o prefeito municipal e o representante da associação do Ribeirão do Pote, e ficou acertado que na semana seguinte os maquinários estariam indo para o Ribeirão do Pote e fazendo os trabalhos necessários. Entendendo toda a dificuldade que a administração passa, mas também há um compromisso que a gente fica com a comunidade quando fica acertado de resolver tais problemas. O problema é que já hoje, dia 28, amanhã faz 2 meses, e a máquina foi da escolinha do bairro Amarelo até a igreja do Ribeirão do Pote, devido à festa que aconteceu nesse final de semana. E indo até essa festa, o que eu escutei de várias pessoas lá me deixou até entristecido, mas por um compromisso que foi firmado entre a administração e a comunidade. E no fim, eu que fui prestigiar o evento, acabei escutando várias coisas lá que infelizmente não caberia a mim, mas fazer o quê? Como estou no meio público, fui eu que agendei a reunião, ficou acertado de se fazer outros trabalhos, não foi feito, mas ontem mesmo já fiz contato com o responsável pelas estradas e ele falou que essa semana vai estar tentando mandar os maquinários. Espero que vá, mesmo que já passou os 60 dias, mas tem que resolver o problema porque, de fato, as estradas lá estão todas deterioradas dentro do Ribeirão do Pote e se for um compromisso assumido, tem que ser resolvido. Outro assunto, senhor presidente, como o vereador Claudinei também citou aqui, da reforma da praça, constantemente eu venho recebendo comentários, sugestões, e todos vocês devem recordar que quando o vereador Pedro ainda era presidente, eu solicitei uma audiência pública com a comunidade. Porque é bom, inclusive, para quem está aqui nos prestigiando essa noite, e quem está nos acompanhando pela internet, saiba que a Câmara não aprova reforma de praça e nem aplicação do convênio. Porque a maioria da população até, poxa, mas vocês aprovaram para refazer a praça toda de novo? E quem de fato aprova é o Conselho do Turismo, para que depois não recaia nos vereadores que aprovaram. Então, por isso que eu venho pedindo a audiência pública, mas uma audiência pública como é feita uma festividade do Cambuci, bem divulgada, onde a comunidade vai participar. Porque às vezes, vamos fazer aí uma audiência pública, vamos resolver, amanhã 3 horas vai fazer, não dá tempo para avisar ninguém, as pessoas não têm como se programar, fala uma audiência pública com antecedência, colocando um carro de som na rua, porque parece simples, mas tanto é que ali ao lado da igreja, onde era a escadaria, está parada até agora aquela obra, e segundo a informação de algumas pessoas, vão ser demolidas. Então são questões que parecem simples, mas depois está feito, se a comunidade questionar seriamente como foi feito naquela situação,
a obra fica parada aí e mais uma perca para a comunidade. Então, quero chamar a atenção mais uma vez que esse pedido foi feito, se eu não me engano, no mês de novembro do ano passado. Nós já estamos em junho do ano subsequente e essa audiência pública não foi marcada até a presente data. E estão falando por aí que já está em licitação, que já está encaminhada, então é bom que a comunidade saiba do que pode ocorrer e que, se a comunidade não está querendo uma obra, eu estou aqui para representar a população e o que for de interesse da população, sabe que eu estarei junto. Outro assunto, senhor presidente, que nesse ano também a Comissão de Saúde, onde eu sou presidente, vereador Paulo, secretário, vereadora Deise é membro, fizemos aí o levantamento com relação à conduta de um profissional da Santa Casa e um médico da Santa Casa, e inclusive denunciamos ele ao Conselho Regional de Medicina. E aí eu recebi a resposta a semana passada de que aquele conselho está tomando as providências, que vai apurar os fatos e está à disposição dos vereadores, quem quiser inclusive está acompanhando. Então, só estou subindo essa tribuna, relatando esse fato para que os moradores saibam que nós, passando por aqui, nós não vamos deixar arquivado, vamos estar encaminhando, e também os vereadores ter conhecimento desse processo que está em andamento. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, aqueles que estão nos acompanhando em casa, a gente vem a essa tribuna fazer aí algumas pontuações, senhor presidente. Só esclarecer, nós estivemos aí junto com alguns vereadores para conhecimento da população, junto com a população lá alguns representantes da população do Aterrado e da Pedra Branca, que são de 2 semanas mais ou menos. O vereador Paulo, o vereador Ratinho, o vereador Angelino, algumas pessoas da comunidade, a respeito do problema do Aterrado e de um outro problema que era relativo àquele buraco que dá acesso à barragem de Ponte Nova. Eu acho que os vereadores que tiveram a oportunidade de estar presentes naquela reunião com a secretária de Estado, ela se posicionou, né, em estar dando o mais rápido possível. Eu acho que já está expirando até o prazo que ela nos deu, junto, né, ao Executivo, para estar resolvendo aquele problema do acesso da barragem de Ponte Nova, que vem causando um problema enorme, né, a população que reside lá nas proximidades, aos produtores e ao acesso àquela barragem. Ela se prontificou em 15 dias, está dando um retorno da licitação daquela obra. E foi cobrado também pelo chefe do Executivo, senhor presidente, na ocasião, a questão da barragem aqui do Aterrado, né, da passagem do Aterrado. Ela nos comunicou que ela já foi inserida lá no projeto das várzeas do Tietê, mas como todos já sabemos, é uma obra que demora tempo e demanda recursos, que provavelmente só inicia o ano que vem. Um dos pedidos, né, desse vereador também junto à secretária foi para que ela, na verdade eu reforcei só o pedido, para que ela tentasse iniciar essas obras por Salesópolis, não por São Paulo. Iria se só começar lá na Penha. E até chegar em Salesópolis, lá por 2016, a gente já vê o término dessa obra aqui em Salesópolis. Então, se eles dividissem essa obra em etapas, poderia se estar começando por Salesópolis e,
na Penha, em São Paulo, ao mesmo tempo. E a gente estaria vendo, no caso, né, uma obra do governo em relação ao problema que vem de encontro com aquela população, que é a obra da passagem do aterrado. Então isso é muito significante para aquela população, foi discutido. Ela de imediato, ela já, junto ao novo superintendente do DAE, solicitou um estudo para a viabilidade do melhoramento daquela passagem do contorno, visto que as águas não irão baixar assim tão cedo. Então ela pediu que agora se fizesse esse estudo também, para que o Estado pudesse, de alguma maneira, viabilizar, né, o conserto e a manutenção da estrada do contorno. Eu acho que se, pelo menos, esses 2 itens que foi a pauta da reunião, junto com os deputados federais, lá, o Silvio Torres, deputado Gondim, derem resultado, junto, ela percebeu que tanto a população, né, da região, quanto os vereadores estavam empenhados no problema. Foi uma reunião grande, inúmeras pessoas. Eu acho que isso também acabou impressionando, né, a secretária no quesito aí de estar resolvendo esse problema. Agora que a gente espera que de repente o Estado possa, o mais rápido possível, estar viabilizando. O próprio deputado Gondim, ele esteve presente no dia de São João, em Salesópolis. Nós estivemos juntos lá na Pedra Branca. Então ele pôde presenciar o estado que se encontra aquela estrada do contorno. Ele teve com carro oficial, então ele sentiu o drama que aquelas pessoas vivem no dia a dia de poderem se locomover aqui para o nosso município, para a central. As pessoas que precisam do médico, precisam ir para a escola, a dificuldade que é o dia a dia dessas pessoas. Então ele falou que vai estar reforçando mais ainda junto à sua assessoria, para que o mais rápido possível possa se dar uma solução para esse problema da estrada do contorno. Eu acho, senhor presidente, durante todo esse tempo que nós estamos aí, 1 ano e 6 meses, findando aí mais um semestre, todos procuraram fazer a sua parte, buscando os seus deputados, buscando recursos aí para ajudar o nosso município nas dificuldades que a nossa população enfrenta, no dia a dia. Mas isso é o mínimo que a gente pode fazer como legislador. A gente correr atrás daquelas pessoas, por se tratar um ano político, a gente fala dessa maneira, mas de realmente ver aquelas pessoas que estão compromissadas, com a nossa população. Então a gente vê, os deputados, as deputadas, que vêm ao longo, não 1 ano, 2 anos, mas vêm ao longo do tempo, já nos ajudando com as suas emendas parlamentares. Isso é uma grande ajuda, porque toda vez que eu subo nessa tribuna, a gente costuma falar sobre o orçamento da cidade. A gente sabe que esse semestre que vem será um semestre, acredito eu, de muita colheita. Muitos trabalhos estão sendo feitos em relação à regularização fundiária. Acredito eu, pelo menos aí uns 3, 4 loteamentos, eu acho que, se Deus quiser, poderão ser entregues aí à população desses loteamentos, sua escritura. A gente já viu isso acontecendo em outros municípios que têm uma condição orçamentária melhor que a nossa. Então eles podem estar adiantando mais esse serviço. Mas o que Salesópolis está podendo fazer, está sendo feito, da maneira que o orçamento às vezes nos permite.
a gente vê as idas e vindas aí do chefe do Executivo, indo para São Paulo, voltando para Salesópolis, indo para São Paulo, e todos sabemos a dificuldade que é entrar e sair de São Paulo hoje. A gente se perde aí 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Se você sai de manhã, só chega à tarde. Se você tiver mais de um compromisso, às vezes, em São Paulo, então, para se locomover de um lugar para o outro, você acaba perdendo 2, 3 horas. Até fui indagado hoje na rua, senhor presidente, por um munícipe que esteve na festa do Cambuci. Ele falou, depois de 1 ano e meio, nós vimos o prefeito. Isso foi a opinião dele, né? Falei, é a sua opinião, né? O prefeito, quase que todo dia que ele tem 1 horinha, ele está na prefeitura. Que é uma pessoa que nunca teve o hábito de estar numa lanchonete, na padaria, no botequim. Então, às vezes, as pessoas confundem. Acham que a pessoa, né, deveria estar aqui todo dia presente, andando na rua, e não fazendo o que ele está fazendo. Como ele mesmo já nos disse, nós estamos correndo, até correndo mais do que a gente deveria. Pois, se a gente não estivesse passando o chapéu nos gabinetes dos devidos deputados aí que vem ajudando Salesópolis, a gente não teria uma colheita para estar fazendo aí nos próximos meses. Então, eu acho que é uma atitude, né, certa, acredito eu, para com o município. Eu acredito que se ele tivesse sentado, né, todos esses semestres que já se passaram, a partir de agora eu acho que não teria colheita. Então, na verdade, todos estamos apostando aí nessa colheita. Espero que as chuvas aí não atrapalhem mais essas colheitas. Gostaria também, novamente, senhor presidente, de estar, né, parabenizando o deputado Zé Mentor, que esteve presente aí na festa do Cambuci, a partir de Vossa Excelência, que vem abrindo as portas de Brasília para Salesópolis. Novamente, ele, além da máquina, que depois de 30 anos nós vamos receber uma máquina nova, receber de graça, não vamos ter que pagar. Ainda está disponibilizando mais de 2 milhões de reais para o município. Então, isso sim é uma verdadeira ajuda que a gente poderia estar recebendo nas horas mais complexas que o município se encontra. Às vezes a falta do orçamento, ela causa um problema muito sério, porque todo mundo paga imposto. Só que também a gente tem que lembrar que muita gente que mora hoje no nosso município, como eu acabei de citar nesses loteamentos irregulares, elas gostariam de estar pagando o seu imposto. Infelizmente, elas não podem. Não existe como ela contribuir. Então, isso é a diferença que faz no orçamento do município, para estar se aplicando em pavimentação, às vezes em saúde, às vezes na educação. E é isso que a atual administração vem fazendo. São 50 loteamentos que acredito eu que até o ano que vem estarão sendo entregues à população. Então eu acho que nesses semestres aí a prefeitura vem trabalhando. E essa é a nossa mensagem aí de esperança, para que o próximo semestre, de repente, a colheita seja melhor que nesses semestres que passaram, e que a população possa ver o trabalho que está sendo feito. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de passar alguns informes, se é bem breve. A Câmara Municipal de Santa Branca, através do ofício 252 de 2010, ela aprovou uma moção de apoio. Está enviando a essa casa para conhecimento dos nobres vereadores, munícipes. Mônica de Fátima Dias Nunes Lemes e Elton Fábio de Souza, Alexandre Teles Porto e Elcio Luiz Castelo de Moraes Filho, na qualidade de vereadores infraassinados,
considerando que a barragem do Paraitinga, localizada no município de Salesópolis, cujo processo de licenciamento ambiental representou um marco e conquista para a sociedade, sendo que, em setembro de 1998, após anos de grandes lutas, foi aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente e, dentre as exigências, consta o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Considerando que o município de Salesópolis, reconhecendo o valor ambiental, social e econômico para a região, criou, através do Plano Diretor Participativo, Lei Complementar 03 de 2007, o Parque de Paraitinga, que visa o uso sustentável da represa e de seu entorno, definindo os parceiros públicos para sua gestão. E, considerando ainda que atualmente a barragem encontra-se à mercê dos depredadores e vândalos, que vêm promovendo toda sorte de degradação ambiental. Requerem, nos termos regimentais, que seja consignada em nossos trabalhos uma moção de apoio à efetivação do Parque do Paraitinga, no município de Salesópolis, com ciência deste documento após aprovação em plenário, aos órgãos estaduais de proteção ambiental, a Prefeitura e Câmara Municipal de Salesópolis, bem como a Associação Unidos para o Desenvolvimento Sustentável dos Moradores do Entorno do Paraitinga. Santa Branca, 7 de junho de 2010. Está à disposição aos nobres vereadores, se quiserem cópia. A Unital, a Universidade de Taubaté, tem a honra e a satisfação de convidar os nobres vereadores para a cerimônia de posse do excelentíssimo senhor professor doutor José Rui Camargo, no cargo de reitor, e do excelentíssimo senhor professor doutor Marcos Roberto Furlan, no cargo de vice-reitor, para o quadriênio 2010 e 2014, que se realizará em sessão solene do Conselho Universitário, no próximo dia 3 de julho de 2010, às 10 horas, no Fabelle Buffet. Então, dia 3, às 10 horas, está o convite aos nobres pares. Também convite do Fundo Social para o Subimpério do Divino Espírito Santo, dia 2, agora de julho, às 15 horas. Também a EMEI Freire convida toda a população em geral para o terceiro Subimpério do Divino Espírito Santo, que se realizará no dia 29 de junho, às 9 horas. Tá? E também, só um pequeno lembrete, que dia 1, desde o dia 1º ao dia 31 de julho, ocorre o recesso parlamentar. Portanto, não haverá sessões ordinárias durante o mês. Porém, o plenário da Câmara pode ser convocado a qualquer momento, extraordinariamente. Sim, havendo motivo justificar bem plausível, né? E também de interesse público. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão.